Vamos lá então, nós vamos trabalhar os exercícios do módulo 7, que é o que a gente estava falando, na frente 1. Né? Exercício 1 diz o seguinte: quando um corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B, e B está em equilíbrio térmico com o corpo C, então A e C estão em equilíbrio térmico. O enunciado expressa a conhecida lei como... Tá aqui, ó, lei zero da termodinâmica, tá? Então, respostinha alternativa D. Vamos lá, exercício número 2. VUNESP. Dois materiais A e B são colocados no interior de um calorímetro ideal com as seguintes características. Então, o A tem calor específico C, a temperatura inicial dele 80 graus Celsius e sua massa 10 gramas. O corpo B, o calorzinho específico sensível 0,4, temperatura inicial menos 10 e a massa dele 20 gramas. Observando o seguinte, né? Esse objeto, ou esse material B, ele está a uma temperatura menor do que do material A. Então vai haver uma transferência de energia de A para B. Uma vez isolados do meio externo e não havendo mudança no estado físico, tais materiais atingirão o equilíbrio térmico na seguinte temperatura. Então, basta eu olhar aqui, ó, as temperaturas são menos 10 e 80. Quaisquer que seja o resultado que eu obtenha, tá? Ele necessariamente precisa estar entre esses dois valores. Já é um ponto crítico que eu preciso analisar. Eu posso fazer qualquer continha absurda, mas ele precisa me dar uma resposta que esteja entre esses dois valores. Se isso não acontecer, necessariamente eu já sei que a resposta está errada. Então vamos lá, ó. Aí a gente tem o seguinte, ó, resolução. A gente sabe que o calor de A mais o calor de B tem que ser igual a zero, porque o exercício me deu que ele está num calorímetro ideal. O calorímetro ideal é aquele sistema que não permite troca de calor com o meio externo. Então, o calor de A mais o calor de B tem que ser igual a zero. O calor de A, né, o calor específico vai ser a massa vezes o calor específico sensível vezes a variação de temperatura. Mas, aí vamos para o calorzinho de B, que é a massa de B, o calor específico sensível, vezes a variação de temperatura. Tudo isso tem que ser igual a zero. Substituindo os valores, ó, massa de A está aqui, 10 gramas. Calor específico sensível está aqui. Temperatura final eu não sei, porque vai ser a temperatura de equilíbrio, é ela que eu preciso encontrar. Então, ela vale θ. A temperatura inicial do corpinho A está aqui, 80. Então, mais... a massa do corpinho B, que vale 20, está aqui, vezes o calor específico sensível do corpinho B, 0,4, está aqui, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, essa eu não sei, a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial, que era menos 10. Então vai ficar menos, com menos eu faço o jogo de sinal, isso se torna mais 10. Então tudo isso igual a zero. Resolvendo então, ó, 10 vezes 0,2, 2. Aí eu aplico a distributiva. 2 vezes θ, 2θ. 2 vezes menos 80, mais com menos, menos. 2 vezes 80, 160. Mesma coisa de cá, ó. 20 vezes 0,4 vai dar 8. 8 vezes θ, 8θ. Mais 8 vezes 10, 80. Tudo isso igual a zero. Aí eu faço o seguinte: aquilo que tem sinal, aquilo que tem θ fica de um lado da igualdade, aquilo que não tem vai para o outro lado. Então, ó, 2θ mais 8θ, isso é igual a 10θ. Menos 160 mais 80 dá menos 80. Tá? Então, ó, 2θ mais 8θ, 10θ, menos 160 mais 80, menos 80. O menos 80 está negativo, vai passar para o outro lado, vai ficar positivo. Então vai ficar 10θ, que é igual a 80. Esse 10 ele está multiplicando, se ele for para o outro lado ele vai passar dividindo. Ou eu posso também simplesmente cortar ou simplificar esse zero. Então θ é igual a 8 graus Celsius, né? Então
Nessas condições aqui, a temperatura de equilíbrio desses dois objetos será 8 graus Celsius, resposta alternativa B. Ok, pessoal? Bom trabalho, um abraço, até já!